Irmãos, nós vamos iniciar uma série de mensagens hoje. Nós vamos ter alguns cultos falando, série de mensagem é assim, para você que não sabe, a gente trabalha alguns cultos falando exclusivamente desse tema. E essa vai ser a primeira série desse ano, e Deus está me direcionando muito forte para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar, o tema da série de mensagens que vai ser hoje é uma jornada pelo deserto. Diga assim, uma jornada pelo deserto. Essa é o tema da série de mensagens. Uma série de mensagens, irmãos, ela tem começo, meio e fim. Uma coisa conecta com outra. Então, às vezes, se você pega uma parte e não pega a outra, talvez essa parte fique sem sentido na sua vida. Você sabe que nós trabalhamos com o ensino da palavra, nós acreditamos que a palavra ela precisa ser construída dentro de nós, para que a gente possa viver o evangelho. Não adianta a gente ficar pregando palavra solta, profetizando aleatoriamente, declarando se isso não fizer sentido no seu dia a dia. A palavra de hoje, ela tem que refletir no seu dia amanhã, a hora que você acordar, ou melhor, a hora que você sair da igreja, encontrar uma situação. Você precisa encontrar com a palavra dentro de você, porque você vai ser desafiado. E a palavra precisa estar viva dentro de nós para que a gente possa viver nesses dias tão difíceis de viver. Então, ensinar a palavra, aprender a palavra, irmãos, é algo mais importante da nossa vida. Quando você faz uma faculdade, irmãos, tem grade, tem começo, tem meio, tem fim. Cada etapa que você aprende, um dia você vai usar na sua profissão. Eu lembro que quando eu era aluno, tinha algumas coisas que a gente estudava, falava assim, para que eu nunca vou usar isso na minha vida? A gente pegava um transferidor. Os adolescentes hoje nem sabem o que é isso. Porque eu mesmo não venho na lista da minha filha comprar transferidor. Você sabe o que é um transferidor? Você sabe? Você sabe? Pode falar. Quem veio outro adolescente aqui? Que é? Você sabe o que é um transferidor, Lid? Olha só. Você sabe, filha? Olha. Aí quando a gente vai na obra hoje, e a gente precisa fechar um ângulo de uma parede, de um forro, sabe que a gente tem que usar o transferidor aqui na cabeça. Você imagina quando vai tirar um esquadro de uma parede tranquila, você acha que aquele esquadrinho funciona? Não. A gente tem que usar a teoria de Pitágoras. Não é? É ou não é? É, irmãos. Por que eu estou contando essa história que parece que não tem nada a ver? Assim tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes a gente escuta algumas coisas e fala, mas isso não faz sentido nenhum para mim agora, mas vai chegar uma hora que aquilo que profetizaram para você talvez há 10 anos atrás não faz sentido porque ficou no vento, foi só uma profecia. Agora, o ensino da palavra, o que está escrito na palavra, você está me entendendo? E nós vamos aprender aqui sobre o deserto, irmãos. O deserto é uma linguagem tão falada dentro da igreja. O deserto é uma linguagem, estou no deserto, irmão, estou passando pelo deserto. Quantos já não falou isso? Estou num deserto da minha vida. Ou quantas vezes você não escutou? Você vai passar pelo deserto e Deus vai estar com você no deserto. Aí você fica, o que é esse negócio de deserto? Eu não vivo no deserto, eu não sei como é um deserto, eu não faço ideia do que tem no deserto e tem alguém pregando, falando que eu vou passar pelo deserto. E é sobre isso que nós vamos aprender nesses dias. Amém, irmãos? Já deixa a sua Bíblia aberta aí em Êxodo capítulo 3. O deserto, irmãos, escute, foi um lugar
aonde necessariamente o povo hebreu teve que passar. Eu sugiro nesses dias que você leia o livro de Êxodo. Eu sugiro que você leia o livro de Êxodo. O povo hebreu é um povo que ficou cativo no Egito, debaixo do governo de Faraó. Quem é o povo hebreu? O povo judeu, os filhos de Deus. Êxodo vai falar que Israel é o filho mais velho de Deus. E aí, irmãos, esse povo está lá. E eles têm uma promessa de Deus. Desde Abraão, eles tinham uma promessa de Deus, que era a terra de Canaã. E um dia Deus olha para esse povo, nós vamos ver. Eu vou levar vocês para Canaã. Mas durante esse percurso, tem um lugar chamado deserto. Eles tiveram que passar. E tiveram que aprender no deserto. Eu diria para você que o deserto é a faculdade da vida. Eu diria para você que o deserto é a forma pedagógica que Deus tem de nos ensinar. Ele sempre vai usar o deserto. Por quê, irmãos? Porque no deserto, lá nós vamos depender inteiramente da manifestação de Deus. O lugar onde esse povo vivia, entre o lugar que esse povo vivia e a promessa de Deus, tinha um deserto. Então, irmãos, eles viviam na África, no Egito. E a terra onde Deus tinha prometido para eles era dentro de Israel, aonde hoje é Jericó. Irmãos, e tinha um trajeto de cerca de, talvez, uns 700 quilômetros, desde a saída do Egito, desde do lado de lá do Mar Vermelho, talvez. Quando a gente esteve lá, eu e o pastor Márcio, nós fomos até a beirada do Mar Vermelho. Nós saímos de Jerusalém, passamos por Jericó, cruzamos o deserto de fora a fora, 5 horas de viagem de carro. Estrada pavimentada. E aí, irmãos, como é interessante o deserto. Ficamos meio-dia andando de carro no deserto. E às vezes a gente acha que o deserto é aquela planície de areia, como a gente vê às vezes nos desenhos, no filme. Mas é interessante que o deserto é pedregoso. O deserto de Israel é pedregoso. Muita pedra, muitas montanhas. Um calor absurdo. E esse é o lugar que separava o povo da derrota que eles estavam vivendo para uma vida que Deus tinha prometido, uma vida de vitória. Ela não estava ali encostadinha uma na outra. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que às vezes a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente acha que o mundo espiritual é fast food. Quanto tempo vai demorar para eu receber a minha bênção? Quanto tempo vai demorar para a minha vida mudar? Ah, mas eu estou na igreja faz 6 meses e nada mudou. Ah, mas eu estou na igreja 3 semanas, recebi uma palavra e não aconteceu nada. Porque nós achamos que entre a vida de derrota e a vida de vitória, ela está ali vizinha. Não está, irmãos. Tem um deserto no meio que é necessário passar. Deus nunca vai nos levar à sua promessa sem antes nós passarmos pelo deserto, que é a faculdade da vida. Sabe por quê? Porque senão nunca nós vamos dar valor a Canaã. Nunca vamos dar valor a Canaã. Se Canaã tiver, se for um pulinho, irmão,
Se for um pulinho, nós nunca vamos dar valor. Você já ouviu aquele negócio? Quando você não paga, você não dá valor? É verdade. Você quer ver onde que as pessoas estão se perdendo? Onde os crentes estão se perdendo hoje? Numa mensagem chamada o Evangelho da Graça. É o Evangelho de graça. É aí que o crente está se perdendo nisso. Porque não dá valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus já fez, vive de qualquer jeito. Desculpa, irmãos, o resultado não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu posso falar uma coisa? Não deu certo para mim. Então, irmãos, é necessário a gente passar pelo deserto. Hoje, irmãos, vai ser só a introdução da série de mensagens. Depois nós vamos passar por cada passo que nós passamos no deserto. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, recebemos uma vida com promessas. Porém, primeiramente, Ele nos levará ao deserto. Vamos ver como que o deserto é um plano de Deus para o seu povo? Aí em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 16. O que está acontecendo aqui? Moisés é escolhido por Deus para ser o libertador do povo. Para ser aquele que vai intermediar entre o povo e Faraó a saída do povo do Egito. E o que está acontecendo aqui? Deus diz para ele o que ele tem que fazer. Veja bem o que está escrito. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé significa o Senhor, que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os tratam. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, Deus dos Hebreus, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Somente até aí. Irmãos, aqui o povo está prestes a sair do Egito. É lógico que depois disso houve a questão das pragas, houve resistência de Faraó, mas Deus dá uma direção para Moisés, falando assim: Moisés, olha, você vai até o rei e vai pedir que ele libere vocês para ir aonde? Oferecer sacrifício no deserto. Deus não poderia falar para eles: olha, ofereça sacrifício aí no Egito? Deus poderia ter falado para aquele povo: oferece sacrifício aí no Egito. Porque, irmãos, eles viviam debaixo de opressão, mas eles tinham que comer. Eles estavam acostumados com aquela vida. Diga assim: acostumado com a vida ruim, de derrota, de desgraça. O povo estava acostumado com essa vida. O povo estava acostumado, Sandro, a viver mal. O povo estava acostumado com o ruim. Só que, irmãos, eles comiam, eles bebiam, eles tinham seu tempo, trabalhava, mas eram escravos, estavam fora do propósito, fora da promessa. E sabe qual que é o problema, irmãos? Muitas vezes nós acostumamos viver uma vida ruim.
E eu não estou falando aqui, irmãos, de ostentação, não estou falando aqui de dinheiro. Isso pode até estar incluso no pacote, irmãos. O que eu estou falando aqui, irmãos, é de viver uma vida ruim, sem paz, sem alegria, sem gozo na família, sem descanso. Você quer ver uma coisa, irmãos, ruim é você não ter descanso. Quando o Moisés foi falar com o faraó, sabe o que o faraó falou para ele? O faraó virou para ele e falou assim, viu, vocês estão tendo muito tempo, vocês são preguiçosos. Vocês estão tendo muito tempo de descanso. Aí ele chegou lá para os seus capatazes e falou assim, viu, não dê mais palha para eles queimar tijolos. Deixe que eles mesmos agora saiam pela cidade para procurar. E cobrem dele o mesmo tanto de produção diária, ou seja, aumente o serviço deles. Irmãos, e preste atenção. Às vezes nós estamos vivendo dentro desse ciclo e acostumamos a viver assim. Você não tem tempo de descanso. O descanso é um presente de Deus, você sabia? O descanso é um presente de Deus para seus filhos. O descanso. Irmão, hoje a gente está tão acostumado a viver sem descansar que quando a gente está descansando, a gente se sente culpado de não estar trabalhando. Aqui, você vai para a praia, às vezes você deita lá e fala, nossa, eu não vou postar porque os outros vão achar que eu estou. Você se sente culpa de estar descansando. E isso é uma ordem maligna. Para não permitir que... Porque, sabe, irmãos, no tempo do nosso descanso é o tempo que mais a gente adora a Deus. E aí o Senhor fala assim, olha, você vai pedir para Faraó levar vocês no deserto, uma viagem de 3 dias no deserto, irmãos. Sabe qual que é o problema? Nós vivemos numa cultura que quer escapar de qualquer jeito do deserto. É a cultura do escapismo. Irmãos, a gente não aceita o sofrimento. Pastor, mas eu deveria aceitar o sofrimento? Sim, irmãos, o sofrimento faz parte da faculdade. O sofrimento, ele vai calejar a nossa vida. Você vai ver na palavra de Deus, alegrai-vos pelo motivo de passar por várias tribulações. O sofrimento faz parte da vida, só que nós vivemos uma cultura escapista, que não aceita sofrimento. Os nossos filhos, coitadinhos, eles não podem ter 10 anos e não ter um celular, coitado, porque ele vai sofrer bullying na escola. E aí o pai vai, se endivida, sabe, vai pagar um negócio que não pode, porque ele tem que dar um celular para o filho, porque todo mundo tem, meu filho vai sofrer na escola. A gente não acha que o sofrimento vai traumatizar o nosso filho. Eu tenho que dar um presente no Natal. Se eu não der um presente no Natal, ele não vai achar que eu sou um pai bom. Estou falando bobagem? Então a gente vive na cultura do escapismo, e aí a gente traz isso para o evangelho. A gente quer as coisas rápidas. A gente não quer pagar mais preço para nada. Agora, posso falar uma coisa, irmãos? Não adianta bater o pé, irmãos. Na escola de Deus nós vamos passar pelo deserto. E pior que isso, se nós não aprendermos, nós não saímos de lá. Se nós não aprendermos, nós não vamos sair de lá. Vocês estão entendendo? O povo, irmãos, estava a dias de caminhada. 40 dias, se eu não me engano, de caminhada para chegar até Canaã. Se eu não me engano. Se for a informação errada, você me corrige. Eles demoraram 40 anos. 40 anos. E talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, puxa vida, nada mudou. Eu não aguento mais, é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo. Posso falar uma coisa? Olhe para si. Comece a olhar mais para si. Comece a examinar a si próprio. Será que você não está repetindo o ciclo no deserto porque você não tem aprendido? Ô, irmão, eu falo sempre aqui na igreja, a maior perda de tempo que nós podemos ter é estar na igreja, ouvir a palavra e ao menos nem tentar praticar.
nem tentar praticar. Então, para quê? Não faz sentido. Eu ouvir a palavra, eu ouvir um ensinamento, eu ler a Bíblia e, ao menos, tentar praticar um princípio. Esses dias eu disse aqui, irmãos, em princípio de Deus não é para viver quando possível, é para viver sempre. É para viver sempre. Daniel, Ananias, Misael, Azarias. É isso os nomes? Falei certo? Hã? Eles foram levados à Babilônia. Eles estavam na Babilônia. Mas o princípio estava dentro deles. O problema, irmãos, é que nós estamos na igreja, mas os princípios mundanos ainda estão dentro de nós. Desculpa, irmão, mas aqui é o lugar de você ouvir isso. Por isso que as pessoas perguntam hoje, é pecado? Por quê? Porque ela não está a fim de abandonar aquilo. Quando a pessoa pergunta para você, é pecado isso? A pessoa está que é que ela não quer abandonar aquilo, ela está tão agarrada naquilo, aquilo traz tanto prazer para ela, que ela não viveu ainda o prazer de Cristo no coração dela. Desculpa, não viveu. Irmão, vem para essa balada que a gente está aqui 12 dias, você vai ver o que é se divertir. Sai daqui chapado, irmão. Não é não? Fala aí. Não é de bebida alcoólica não, irmão. É do Espírito Santo mesmo. Vamos lá, irmãos. Não aceite a cultura do escapismo sobre você. Aceite o deserto e passe por ele. Precisamos entender e aceitar que o deserto é um plano de Deus para as nossas vidas. Irmão, coisa boa é cair no filtro de Deus. O deserto é como um filtro, irmão. Sabe quando você bota o filtro na sua casa que a água vem suja e sai limpa? É esse o processo que o deserto vai fazer com a sua vida. Coisa boa é cair no filtro de Deus, irmãos. Na peneira de Deus. Coisa boa, irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele quer que a nossa vida vá bem. Só que tem algumas coisas que às vezes está em nós que não condiz com Canaã. Não dá para entrar em Canaã com a cultura do Egito. Não dá, irmãos, para entrar em Canaã com a cultura do Egito. Você está me entendendo, irmão? Você está entendendo essa palavra? Ela está muito evangeliquez, ela está muito crente. Nem Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, foi poupado do deserto. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 4. Versículo 1 e 2. Diz assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Você está com a sua Bíblia aí, irmão? Espírito aí está de letra maiúscula ou minúscula? Toda vez que você vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Todas as vezes que você vê Espírito com letra minúscula, ou é espírito maligno ou é espírito humano. Toda vez que você vê Senhor com letra maiúscula, é o Senhor. Toda vez que for Senhor com letra maiúscula, é o empregador. Minúscula, eu falei errado? Senhor com letra minúscula é o empregador. Obrigado, Rubiano. Amém? Deus com letra maiúscula é Deus. Deus com letra minúscula é pastor. Mas, irmão, tem gente que não sabe. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Irmãos, preste atenção. Jesus foi levado por quem?
Deus levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Jesus, o Cristo, que veio para salvar a minha vida e a sua vida, ele viveu nessa terra como ser humano. E ele precisava passar pela escola do deserto também. Jesus, que com 12 anos ensinava nas sinagogas, quando vai iniciar seu ministério, ele é levado por Deus ao deserto. Escute, irmãos, o deserto não é coisa do diabo. Foi Deus que levou Jesus ao deserto. Nós precisamos parar de ficar rejeitando aquilo que é Deus que está fazendo. Você às vezes fica repreendendo ou não aceitando. Eu não aceito essa situação. Irmão, se essa situação é do deserto, você tem que aceitar sim. Por quê? Porque foi Deus que te conduziu a isso. O que você não pode aceitar são as mazelas, consequência do seu pecado ou da sua falta de fidelidade aos princípios de Deus. Isso você não pode aceitar. Mas ainda assim é não aceitar em si mesmo. Eu não vou fazer mais isso porque eu não aceito viver mais isso. Quem está entendendo? Aí você pode rejeitar agora. Quando Deus te conduz, irmãos, você tem que aceitar logo. Porque, irmãos, o povo estava prestes a sair do Egito para Canaã. E Deus fala para eles, vai para o deserto. Vai sacrificar no deserto. Nós vamos aprender sobre esse sacrificar na próxima mensagem. Então, Deus, ele sempre vai proporcionar desertos na nossa vida para nos realinhar aos seus propósitos. Por quê? Porque nós estamos aculturados com a cultura do Egito. Nós estamos acostumados com a cultura do Egito. Nós estamos impregnados com a cultura do Egito. O nosso ponto de vista das coisas, irmãos, é com o ponto de vista da cultura do Egito. Entenda o que eu estou falando, você é inteligente. Nós estamos, o nosso ponto de vista de vitória é diferente do ponto de vista da vitória de Deus. O nosso ponto de vista de paz é diferente do ponto de vista de Deus. Às vezes a gente acha que viver em paz é viver de boa. Não, nem sempre você vai estar de boa. É você estar em paz quando você não está de boa. Pegou? O ponto de vista de Deus é outro, irmãos, não é igual ao nosso. Só que o nosso ponto de vista de vitória, de realização, de prazer, é com base, irmãos, nos princípios mundanos. O meu princípio de vitória é trocar de um iPhone 11 e comprar um iPhone 16. E Deus não é assim. O nosso princípio de vitória é, nossa, o irmão está vencendo, você viu o carro que ele comprou? Irmãos, pode ser que o carro que ele comprou é o início de uma grande derrota. Se foi com os olhos, não foi com a razão, é o princípio de uma grande derrota. Ah, o irmão está prosperando, você viu a viagem que ele fez? É. O ponto de vista de Deus não é assim. O ponto de vista de Deus, se você reunir sua família na sua casa, se pegar seu filho e ali no Parque da Pai, fizer um piquenique com ele, e seu filho se alegrar com aquilo, e te abraçar, Deus vai olhar assim, está vivendo vitória. E tem muita gente que vai lá para Miami, irmãos, e cada um senta na mesa e fica no seu celular, está vivendo derrota. Está me entendendo? Você está entendendo o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você hoje? Então o deserto é um processo, irmãos, ele não é do diabo, ele é de Deus. Ele não é do diabo, ele é de Deus. No deserto, o nosso caráter é forjado.
No deserto, o nosso caráter é forjado. Por quê, irmãos? Porque quando nós não temos o que fazer, aí vai manifestar o que está dentro de nós. No deserto é que manifesta, irmãos, aquilo que está dentro da gente. É no deserto que vem a vontade de xingar. É no deserto que dá vontade de dar um jeitinho. É no deserto que dá vontade de blasfemar. Você está me entendendo, irmão? Irmãos, e isso que está aqui dentro, essa vontade de xingar, essa vontade de dar um jeitinho, essa vontade de blasfemar, irmãos, isso daí está incutido no nosso caráter caído. E quando nós passamos pela escola do deserto, irmãos, esse caráter caído, ele vai sendo forjado por Deus. Ele vai sendo forjado por Deus. Não é na festa, não é no tempo de alegria, não é em Canaã, não é desfrutando de leite, mel, não é ali que o meu caráter vai ser forjado. Não, irmãos. Nós vamos ser forjados no silêncio do deserto. Você está aí, irmão? Aproveite o tempo do deserto para se reunir com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aproveite o tempo do deserto para fazer uma reunião com Deus. Para estar com Deus. Ao invés de você ficar tentando escapar do deserto, encontrar saída, não. Vá para o monte. Moisés subiu no monte. Deus falou para ele, te espero lá, Moisés. Deus não podia ter falado com ele lá embaixo, irmãos. É uma caminhada sofrida. Deus falou para ele, sobe lá, Moisés. Eu vou me encontrar com você lá. Pô, Deus, além do Senhor me trazer no deserto, o Senhor quer falar comigo lá no alto. Não dá para falar aqui mesmo. Você está se entendendo aí, irmão? Você está te vendo aí? Ô Deus, o Senhor não pode dar uma resposta logo? Eu precisava passar por isso? Precisava. Precisa. Precisa. Mas ele subiu. Ele se reuniu com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus começou a falar coisas para ele no deserto que não falava para ele no Egito. E sabe o que o povo estava fazendo, irmãos, lá embaixo? Com a cultura do Egito? O que eles estavam fazendo lá embaixo? O povo chegou, Arão. Moisés está lá em cima, falando com Deus, a gente não tem o que fazer aqui. Dá-nos um ídolo aí para a gente adorar. E aí Arão falou para eles, traz o ouro, então vamos fazer um bezerro de ouro. Irmão, sabe o que me choca aqui, irmãos? Que não foi o povo que fez o bezerro de ouro, foi o líder que falou. Cuidado com quem você está escutando, irmãos. Às vezes ele está mandando você fazer bezerro de ouro e você está achando que está adorando a Deus. Arão falou assim, traga o ouro. Traga o ouro, vamos resolver esse problema do Egito. Irmãos, não tem como resolver o problema do Egito. Você está me entendendo, irmãos? Então, cuidado com a campanha da prosperidade. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que falar que eu sou pastor dessa igreja. Talvez seja bezerro de ouro. Cuidado com, olha, vem aqui, faz uma oferta, leva tal coisa para você pôr na sua casa, que isso pode ser o bezerro de ouro, irmão. Cuidado, irmãos, a campanha dos 7 dias. Cuidado em o cajado que você vai encostar. Cuidado que não sei o que você vai... Cuidado com os utensílios que têm sido colocados na igreja. Pode ser bezerro de ouro, irmão, só vai te deixar mais tempo no Egito. É forte isso. Porque o que ia dar jeito no povo, irmãos, estava sendo recebido direto de Deus, lá no Monte Sinai. Aí eu fico imaginando, irmãos, a conversa foi louca. Deus falando assim, Moisés, desce. Já deu. Vai ver o que seu povo está fazendo.
Aí Moisés desce. O que o povo está fazendo? Obra do Egito. Sabe, irmãos, às vezes a gente está aqui dentro da igreja com a cultura do Egito dentro de nós. Desculpa, irmãos. Desculpa, eu preciso ser franco com você. Eu preciso parar de pedir desculpa por falar a verdade. Eu preciso ser franco com você. Enquanto você ficar fazendo bezerro de ouro, irmãos, você vai continuar no deserto. E muitos de nós, às vezes, estamos aqui, irmãos, e está lá fora, tem satisfeito mais o nosso coração do que a presença de Jesus. Os nossos prazeres estão em coisas que vão passar, que vão desvanecer, vai sumir. Mas a palavra de Deus vai permanecer. Se eu fosse você, irmãos, eu pegava essas palavras de hoje e falava assim: eu vou decidir mudar minha história. Escute, nem Jesus foi poupado do deserto, irmão. Você acha que nós vamos ser? 3 pontos para a gente encerrar. Primeiro, Deus observa o nosso sofrimento. Pare de ficar achando que Deus não está olhando para você. Ele observa. Na leitura que nós fizemos de Êxodo, no capítulo 3, o 16, diz assim: agora vá, reúna os líderes de Israel, diga que Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Não, nada fica fora da vista de Deus. O problema é que quando nós estamos no deserto, a gente acha que Deus não está olhando para a gente, mas nada fica. Deus observa atentamente a nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã e diz assim, sabe, parece que Deus não me vê. Deixa eu falar uma coisa, Deus está te vendo atentamente. Ele está olhando para você atentamente. Atentamente, nada fica fora da vista de Deus, Ele vê tudo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Deus não tem dó do nosso sofrimento, Ele tem propósito no nosso sofrimento. Deus não tem dó do nosso sofrimento, irmãos. Deus não tem dó da gente, irmãos. A gente acha que Deus ele vai nos tirar de uma situação por causa que Ele está com dó da gente. Aí a gente ora chorando, a gente faz cara de sofrimento. A gente fala, ai, estou na prova, mas Deus sabe. Faz uma carinha olhando para o céu, para Deus. Olha a minha carinha de triste. Deus não tem dó do nosso sofrimento, irmão. Deus tem propósito no nosso sofrimento. Ele tem propósito, porque todo sofrimento vai nos levar de volta para o propósito. Se você quer viver em paz, longe de Deus, deixa eu falar uma coisa, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus ele vai gerar um deserto na sua vida para que você volte para o propósito. Não há plenitude longe do propósito de Deus. Não há vida plena longe do propósito de Deus. Você está entendendo? Então, irmãos, Deus vê tudo, Ele vê, Ele está vendo sim o seu sofrimento. E todo o sofrimento que você tem vivido, eu posso te falar hoje, acorda, é para te levar de volta. É para te trazer de volta por propósito. É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Deus, Ele chama a nossa atenção. Deus, Ele quer ser achado por mim e por você. Então, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que voltar para o propósito. Talvez você parou, saiu do propósito por causa de pessoas. Deixa eu te falar, pessoas é maior que Deus. Você está dando lugar a pessoas que deveria ser somente de Deus. Ah, mas eu me machuquei na igreja. Irmãos, você vai se machucar em qualquer igreja, até aqui. Sabe por quê? Porque ferro afia ferro, homem afia homem. É, irmãos.
Onde há relacionamento, há feridas, irmão. Mas onde há um Senhor, irmãos, a gente consegue suportar um ao outro em amor. E não é suportar de aturar, não, é de ser suporte. A gente foi chamado para viver em comunidade, a gente foi chamado para viver juntos, irmãos. A igreja primitiva perseverava todos os dias nos templos e nas casas. Todos os dias nos templos e nas casas. E sabe o problema? Hoje a gente não vive em koinonia. A gente não sabe viver em comunidade, a gente quer viver sozinho. Então para com esse negócio de dizer assim, eu estou ferido. Você vai ficar ferido até quando? Até quando você vai ficar ferido? Até quando você vai ficar lambendo as suas feridas? Enquanto você ficar lambendo as suas feridas, ela não vai cicatrizar nunca. E então somente nem vai ser curado, porque às vezes cicatriza, mas não cura, está lá. Está na hora de você abandonar suas feridas e voltar para o propósito, para onde Deus te chamou, para o propósito que Deus te chamou, porque só assim, irmãos, você vai conseguir desfrutar das demais coisas. Porque é uma palavra de Jesus, ele liberou uma palavra de Jesus, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar demais coisas em primeiro lugar, irmãos, é coisa de pagão. Pagão é aquele que não acredita em Deus. Segundo, Deus tem uma promessa para os seus filhos. Versículo 17 diz assim: prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, irmãos, Deus tem promessa para os seus filhos, sim. Em Jesus Cristo, Deus renova as suas promessas para o seu povo. Em Jesus Cristo, as promessas são renovadas. Em Jesus Cristo, Deus faz uma nova aliança. Irmãos, posso te falar uma coisa sobre nova aliança? Tem gente que fala, é o tempo da velha. É o tempo da nova. Não sabe nem o que está falando. Deus fez uma aliança com Adão. Adão errou. Depois Deus faz uma nova aliança com Abraão, com Noé. O povo errou de novo. Deus faz uma nova aliança com Abraão. O povo erra de novo. Deus faz uma nova aliança com Moisés. O povo errou de novo. Aí ele faz uma nova aliança em Cristo Jesus. Então não significa que o que é velho não serve, irmãos. Deus, ele faz uma aliança novamente. Nova aliança é isso, irmãos. Ele faz aliança novamente. Um povo que estava sem aliança, agora ele tem uma nova aliança. Isso é nova aliança. Aí tem gente pregando aí que nova aliança joga a velha no lixo. Não, ele faz aliança novamente. Ou seja, tudo que ele prometeu no passado está em vigor de novo. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Tudo que ele prometeu no passado está em vigor novamente. É isso que é nova aliança. Pegou? Pega isso no seu espírito, irmão. Está em vigor novamente o que ele prometeu no passado. Continua em vigor porque ele fez aliança novamente através do sangue e do corpo do Cordeiro. Está em vigor novamente a nova aliança. A aliança de Deus. Olha o que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Meu irmão, isso aqui é uma promessa de Jesus para mim e para você. Eu vim para te dar uma vida
E vida plena. Sabe o que é pleno? Completo. Que satisfaz. Você está procurando prazer e satisfação aonde é momentâneo. O que Jesus proporciona para a nossa vida satisfaz eternamente. Essa é a promessa de Jesus para nós. Existe sim, irmãos, promessa para os filhos de Deus. Existe sim. Você precisa se ver dentro dela. Você precisa se ver dentro dessa aliança. Você precisa se posicionar dentro dessa aliança. Se posicione dentro dessa aliança. Tem que estar dentro da aliança, irmãos. Tem que estar envolvido com a aliança. Tem que pôr a aliança no dedo. Tem que pôr a aliança no dedo. E ficar dentro da aliança. Eu estou dentro da aliança, meu irmão, com a minha esposa. Vocês estão vendo? Eu estou dentro da aliança. Você precisa estar dentro da aliança que Jesus tem com você. E por último, Ele vai nos treinar no deserto para que a gente possa viver as promessas da nova aliança. Ele vai nos treinar no deserto. Posso te falar? Pra você entender? Ninguém vai para o jogo sem treinar, irmão. Ninguém vai para o campeonato sem treinar, irmão. Ninguém fica forte, que nem o Juliano, assim, ó. Sou treinador, irmão. Uns dias eu vou chegar que nem ele na igreja. Se alguém precisar de um personal aí, ó, levanta a mão assim. Promoção. Sou moção, por isso que eu... Foi horrível. É verdade, viu? Eu vou fazer um culto de propaganda aqui na igreja, verdade. Eu vou falar o que todo mundo faz aqui para a gente aprender a abençoar um vida do... Você não vai lá atrás dele por causa da promoção, você vai porque ele é um bom profissional. E não vai pedir desconto, porque ele precisa do recurso. Então, para de ficar pedindo, eu vim aqui no pastor para fazer um forro, quem sabe ele faz mais barato. Não vou fazer. Você não fala, eu vou lá na presa do pastor porque eu quero abençoar ele. Vai pedir desconto? Leonardo, você trabalha com construção? O que você faz? Tudo. Constrói a casa. Aí, ó. É construir? É Leonardo. É bom. Com certeza. Quando não precisa conversar, viu? Tem umas obras aí. Você está entendendo? Deus vai nos treinar no deserto, irmão, porque sem treino a gente não vai chegar no lugar. Na pedagogia de Deus, o deserto sempre será a primeira etapa. Escute. Na pedagogia de Deus, o deserto sempre vai ser a primeira etapa. Sabe por quê? Porque no deserto a gente não tem controle de nada. E Deus, Ele quer nos ensinar a não ter o controle. Porque o dia que nós perdermos o controle de tudo, Ele vai ter o controle de tudo. Ele só vai ter o controle de tudo na sua vida o dia que você tirar a mão. Ele não vai dividir o controle da sua vida com você mesmo. Ou você governa a sua vida ou Ele governa. Sabe qual que é o maior adversário entre você e Deus? Você mesmo. Não é o diabo, pasme, não é o diabo. Ele foi vencido na cruz do Calvário. O diabo, ele só é tentador, irmãos. O diabo, ele é só tentador. Ele vai nos tentar tirar do propósito. O maior inimigo somos nós mesmos, porque é a gente que sai do propósito. Não é o diabo que nos tira do propósito, é a gente que sai. É forte isso, né?
Deus não pensa como a gente pensa, irmãos. Deus vai nos treinar no deserto, porque o deserto é o lugar das manifestações de Deus. Deus sempre se manifesta no deserto, irmão. Deus sempre se manifesta no deserto. No deserto, irmãos, é onde o mar se abre. No deserto é onde o tênis dura mais tempo. A roupa não estraga. No deserto, irmãos, é onde o alimento vem da onde você menos espera. No deserto, irmãos, sai água da pedra. Deus. No deserto tem manifestação de Deus. Só que não se acostume com o deserto, porque você não vai morar lá. Você vai ter que ir para a terra prometida, e na terra prometida é você que vai plantar, é você que vai colher, é você que vai trabalhar. Porque tem gente que acostuma no deserto também. Tá bom aqui, alguém vai bater na minha casa e vai trazer alguma coisa para mim. Não, não, isso é manifestação de Deus no tempo do deserto. Não queira morar no deserto, mas também não queira não passar pelo deserto. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Comece a agradecer a Deus pelo período do deserto e sabe o que eu faria se eu fosse você? O que eu faço? Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Fique lá até Ele responder, irmão. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Sabe, irmãos, a gente foi viajar no final do ano e no primeiro dia que a gente estava lá em Caldas Novas, irmãos, aconteceu um negócio tão chato. Uma mulher quis brigar com a Andresa, xingou. Irmãos, ela falou uns palavrão que eu nem lembrava que existia. De verdade mesmo. E ver uma mulher falando ainda é... Um homem falando já é horrível. Uma mulher falando é tri-horrível. Bêbada e... irmãos... Aí a gente foi embora para casa, irmão. A minha vontade, teve uma hora que eu até falei para o Andrés, ó, você fica aqui, se tiver que dar um soco, sou eu que vou dar. Quem vê pensa, né, irmão? Só tem tamanho. Quando não é grandão assim, nós só tem tamanho, né, Filipão? As pessoas acham que a gente é pá, mas não é. Só tem tamanho. Mas tem hora que a gente tem que trucar sem zap, né, irmão? Não é? Você vai também correr? Não dá. Olha os jogadores de truco aí, se manifestando. Olha o Egito aí, ó. Aí. Sim, só! Aí, irmãos, a gente foi embora e Deus, a vontade era, irmão, você não acredita a vontade que era. É a mesma que tem dentro de você, tem dentro de mim. Mas, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? É a pergunta depois que a gente vai embora. Deus, o que foi isso? O que foi isso? E a gente precisa ter essa loucura dentro de nós, irmãos. Deus, o que foi isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo me ensinar nesse tempo? Ah, parece que é onde bate dá errado. Deus, o que o Senhor está querendo ensinar? Se você comprar um circo, o anão cresce. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? É esquisito, Marta? O anão está crescendo lá?
Deus, o que está acontecendo? Vocês estão na paleta, hein? Só coisa que não. Amém? Vamos começar uma jornada pelo deserto? Espera que quinta-feira não é só de domingo não, viu, irmão? Se você não vier na quinta-feira, você vai perder, porque aqui não tem cultinho e cultão de domingo. Não, todo culto é culto. Vem para cá na quinta-feira que a gente vai entrar no deserto. A gente nem entrou no deserto ainda. A gente só falou sobre o deserto. A gente só viu o deserto. Agora tem as etapas dentro do deserto. Irmãos, mediante essa palavra, eu queria fazer um desafio. Tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a vida para Jesus? E de repente diz, pastor, essa é minha manhã, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Se você estiver aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você quer entregar a sua vida para Cristo. Se você estiver aqui, eu não vou ficar repetindo, irmãos, porque nós temos Santa Ceia hoje. Mas talvez seja o dia de você entregar a sua vida para Jesus hoje e aceitar que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que deseja entregar a vida para Cristo hoje? Não tenha vergonha, levanta a sua mão, eu só quero orar com você. Não tem? 1, 2, 3. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, só que um dia eu me afastei da igreja. Por algum motivo. Eu tirei os meus olhos de Jesus, pessoas me feriram. Pastor, eu me afastei porque o mundo me chamou mais do que a igreja. De repente é o seu tempo de voltar hoje e se reconciliar com a igreja de Cristo. E esse é um ato importante, onde a nova aliança, ela entra em vigor na sua vida sim. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com a igreja? Essa é a sua manhã. Tem alguém aqui? Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Não é se reconciliar com Jesus, irmãos, porque Jesus não briga com ninguém, irmãos. É se reconciliar com a igreja. Amém? Não tem? 1, 2, 3. Amém. Os diáconos, por favor. Nós vamos cear.